Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo 3. Nós estamos numa sequência do livro de Marcos aos domingos. Isso não quer dizer que são mensagens cansativas ou repetitivas, não. Até porque a palavra de Deus, ela é viva e os temas são diferenciados. Quero dizer a você que nós estamos postando mensagens nossas na nossa página. Eu peço a você para não seguir o nosso perfil, mas siga a nossa página. Eu criei uma página nossa para atender, colocar os nossos estudos bíblicos, as nossas mensagens. Estão lá, por exemplo, os 3 estudos bíblicos que nós já ministramos sobre o Sermão da Montanha. Então vai lá na página, Pastor Professor Sóstenes Silva, tá bom? Vai na página, não no perfil. Também no nosso YouTube, no canal AD Bangu no YouTube, você vai lá ver as nossas mensagens, estudos bíblicos, e você vai lá no playlist está lá separado, tanto as mensagens do livro de Marcos, como também está lá separado, no playlist inclusive está cortado até o culto, só está mesmo a mensagem, que é num período aí de 25 a 35 minutos cada uma, dos estudos bíblicos do Sermão da Montanha, tá bom? Então, se você quiser se alimentar, você está indo para o seu serviço, no trem ou de carro, vai ouvindo, vai edificando a sua alma. Amados, aqui nós temos a palavra de Deus e nós continuando. Jesus está na cidade de Cafarnaum. Mas vamos ver o que acontece aqui. Do verso 22 ao 30. Vamos lá. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Pois se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Pois se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens de um valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas terá um juízo eterno. Até o 29 aqui. Curva a sua cabeça. Pai nosso que estás no céu, nós vamos meditar na tua palavra. A tua palavra, ela produz vida, libertação, direcionamento, transformação e edificação. Por isso, ó Espírito Santo, fala conosco, fala com os teus servos. Amém. Vamos aprender aqui 3 lições nesse texto. Vamos meditar aqui em 3 lições. Jesus, contexto aí, eu já disse, ele estava em Cafarnaum, que é a cidade onde ele adotou para morar quando iniciou o seu ministério. Ele ficou em Nazaré durante quase 30 anos, mas quando ele assumiu o seu ministério, ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum porque era um centro ali na Galileia, uma região, uma cidade forte, uma cidade movimentada. Então era uma das grandes cidades, se não a principal da região norte ali da Palestina. E Jesus morava ali, assim como os discípulos também, porque cidade à beira ali do mar da Galileia, o grande lago. E Jesus já tinha feito muitos milagres aqui. Jesus já tinha curado um paralítico em Cafarnaum. Jesus já tinha curado um homem da mão mirrada. No texto anterior, ele tinha feito muitos milagres, e a Bíblia diz que ele tinha curado muitos enfermos e expulsado muitos demônios.
tinha escolhido os seus discípulos, e agora Jesus está continuando o seu ministério, né? Pregando, fazendo milagres. Mas saiu uma equipe de homens fariseus lá de Jerusalém, uma viagem longa, para infernizar, para caluniar a Jesus. É interessante como as pessoas más têm um potencial, um ânimo para fazer maldade. As pessoas más têm mais potencial, mais ânimo para fazer maldade do que aquele que está fazendo o bem. É uma coisa incrível. E a gente pode observar aqui em Jesus e sentir na pele como é doloroso ter nossa conduta fiel a Deus, fazendo a obra de Deus ou trabalhando lá no seu trabalho, trabalhando com honestidade na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, fazendo a obra do Senhor com sinceridade, e pessoas com maldade começarem a te perseguir, a te caluniar, a colocar palavras na sua boca. Como perseguiram Daniel, né? Daniel estava orando e aqueles homens ali com inveja dele crescer começaram a persegui-lo. Então, isso é muito triste. Jesus teve que suportar isso continuamente. Perseguições sem motivos, calúnias sem motivos. Veja o ânimo desses fariseus. Saíram lá de Jerusalém, viajaram, foram longe, para caluniar, para perseguir, para difamar. A Bíblia diz que esses escribas desceram de Jerusalém. Que coisa terrível. O objetivo desses homens era trazer dúvida no coração das pessoas que estavam sendo curadas, era trazer dúvida no coração daqueles que estavam sendo libertos dos demônios, era trazer dissensão no povo que estava seguindo a Jesus. E Jesus enfrentou isso. O apóstolo Paulo enfrentou isso. Aonde Paulo chegava para pregar, Deus começava a usá-lo. Daqui a pouco, um grupo dos judeus começavam a persegui-lo. Começava a criar dissensão. Começavam a fazer calúnias contra Paulo, inventar mentiras, né? Trazer confusão. E essas dissensões, elas vêm para trazer um mal no meio da obra de Deus, numa cidade, numa família, numa nação. Existem homens que estão dispostos a trazer dissensões. Nós não estamos acompanhando aí o que estão tentando fazer com o nosso Brasil, a imprensa, né? Uma imprensa que não informa, mas só calunia. Uma imprensa que deixa as pessoas atormentadas. Eu fico pensando como é que deve estar a cabeça desses jornalistas, porque eles só falam de coisa ruim o dia todo. Uma coisa é você informar, outra coisa é você difamar, perseguir, né? O que nós estamos vendo aí hoje. Políticos corruptos que não querem as coisas sérias. Mas nós estamos vendo aí as máscaras, que não são essas aqui, vão cair. As máscaras da hipocrisia, da mentira, vão cair. Por quê? Porque são pessoas que estão dispostas a trazer dissensão na nação, querem dividir o país, querem fazer confusão no país. E infelizmente muita gente vai por esse caminho. Meus amados, sempre haverá pessoas trabalhando para trazer confusão, dissensão. Esteja atento a isso. E na igreja também não é diferente. Esses homens não tinham mais o que caluniar Jesus, eles criaram uma loucura aqui.
Um absurdo. Eles acusaram Jesus de estar expulsando os demônios pelo próprio poder do diabo. Olha que loucura, eles não tinham mais, é o que nós estamos vendo hoje na imprensa, as pessoas inventam cada loucura, caluniam pessoas, de forma absurda, né? Então esses homens, o caluniador, o homem, a mulher que gosta de provocar divisões, eles são capazes de inventarem absurdos. Eles não tinham mais o que falar de Jesus, disse: não, é o seguinte, esses demônios que você está expulsando aí, é pelo poder do próprio diabo. Uma coisa absurda aí, Jesus conta uma parábola quase de ironia para eles. Fala, como é que pode o diabo lutar contra ele mesmo? Como é que pode um exército lutar contra o seu próprio exército? Já dizia alguém, um grande pregador do passado, que o único exército que dá tiro nele mesmo é a igreja. Por quê? Porque tem pessoas com o mesmo perfil dos fariseus no nosso meio, para trazer confusão, para trazer dissensão. E nós temos que estar vacinados contra esse tipo de pessoas. Estamos orando aí para Deus levantar, dar sabedoria ao cientista para trazer-nos até o final desse ano uma vacina para combater esse vírus que aí está solto, né? Mas também nós temos a palavra de Deus, é uma vacina contra as doutrinas falsas, contra as calúnias, contra os falsos profetas, contra as falsas doutrinas. A palavra de Deus é uma vacina. E Jesus disse: como é que pode um exército estar dividindo contra? Como é que Satanás vai brigar contra ele mesmo? Senão ele não subsiste. Um exército que briga contra si mesmo não subsiste. Ninguém pode roubar os bens de um valente entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente e não roubar, senão não tem como roubar a casa. Então Jesus mostrando que é impossível uma teoria dessa. Então o caluniador, ele é capaz de inventar mentiras para separar famílias. O caluniador, aquele que provoca dissensões, ele é capaz de inventar absurdos para separar um casal, para separar uma família, para criar confusão numa igreja, para criar confusão numa cidade, numa nação. Amados, eu e você temos que estar, pelo poder da palavra de Deus, vacinado contra as pessoas que trazem dissensões, que gostam de caluniar, que gostam de trazer calúnia contra as pessoas. Nós temos que estar preparados pela palavra de Deus contra as pessoas que querem trazer divisões. Nós estamos vendo aí o que nós estamos enfrentando na nação, políticos corruptos tentando trazer divisão na nossa nação. Mas também, quantas pessoas querem destruir lares. Ele vê uma família feliz, abençoada, ela vê um casal abençoado, aí ela faz tudo para destruir esse casal. Ela vê uma família abençoada, o casal abençoado com seus filhos, ela trabalha para trazer contenda, dissensões, calúnias, mentira. Então, amados, Jesus enfrentou isso. Se Jesus enfrentou, eu e você também temos que estar preparados para enfrentar. E como é que nós vamos enfrentar isso? Estando firmados na palavra de Deus. Só de ter no nosso coração, na nossa mente, a confiança que Jesus passou por isso, que Paulo passou por isso, e eu e você também, sabendo que Deus vai nos dar a vitória. Ainda que criaram todas as calúnias contra Paulo, olha quem é o apóstolo Paulo. E os caluniadores, você conhece?
desapareceram na história. Os que perseguiram Jesus, o que adiantou? Esses escribas aqui, você conhece? Desapareceram na história. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você vai vencer. Você vai vencer. Nós temos que estar com vigilância, porque o diabo ele trabalha para destruir lares, para destruir igrejas, para destruir cidades e nações. O diabo, como ele não consegue extinguir ou destruir o cristianismo, ele trabalha para que os cristãos fiquem brigando, fazendo confusão, calúnia, divisões. Mas amados, eu e você somos vacinados pela palavra de Deus. Eu e você temos a marca do sangue de Jesus. Eu e você temos a marca, o selo do Espírito Santo. Que você vença em nome de Jesus. Nenhum caluniador contra a sua casa, contra o seu lar, contra a nossa igreja, contra a nossa nação, há de vencer. Porque o Senhor está conosco. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, nesse texto, é o que está dito aqui no verso 28. Na verdade, vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Só essa primeira parte. Olha isso aqui, eu vou repetir de novo. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Na verdade, isso aqui é o auge do Evangelho. Jesus está garantido aqui que qualquer pecado, aquele que buscar a Jesus, será perdoado. Todos os pecados. Isso aqui é a doutrina mais forte do cristianismo. Todos os pecados serão perdoados aos homens. Por quê? Porque Jesus derramaria o seu sangue na cruz. Aqui ainda não tinha derramado. E já derramou o seu sangue na cruz. Para nos libertar de todo o pecado. Todos os pecados serão perdoados. Olha isso aqui, observe isso aqui comigo, com o que eu vou te dizer. Todos os pecados da nossa juventude, todos os pecados que cometemos na nossa mente, com as nossas mãos, com as nossas palavras, todos esses pecados, Jesus está dizendo que serão perdoados. Todos os pecados que cometemos contra todos os mandamentos do Senhor. Jesus está dizendo aqui, na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados. Os pecados de idolatria, como foi de Manassés, filho de um homem crente, filho do rei Ezequias, um homem crente. Esse Manassés aprontou os piores pecados, matou seus filhos em sacrifício a deuses, encheu a casa do Senhor construída por Salomão, santificada por Deus, de tal forma que a glória foi tão grande, que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Manassés foi lá e encheu o templo do Senhor com os ídolos cananeus, praticou assassinatos, matou os seus filhos em sacrifício aos deuses. Mas o dia que ele foi preso, e na cadeia ele confessou e pediu perdão, o Senhor o perdoou. Os pecados daqueles que estão desviados de Jesus, todos eles serão perdoados. Os pecados como Pedro, que negou a Jesus, Jesus o perdoou. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos diz lá em 1 João capítulo 1, nos purifica de todos os pecados. Essa doutrina aqui estabelece a coroa, a glória do Evangelho. Irmãos, imagina que isso é um consolo para mim e para você, que no sangue de Jesus Cristo todos os nossos pecados são perdoados, porque como diz o salmista, não há quem não peque.
todos pecaram. E é repetido isso pelo apóstolo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Seja qual for o seu pecado, é só você confessar a Jesus. Se você está dentro da igreja e está cheio de pecado, é só você confessar, porque Jesus está dizendo aqui: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados. Se você está desviado, é só você confessar, porque todos os seus pecados, não, esse aqui Jesus não vai perdoar, todos os pecados. Eu estou na igreja, mas eu estou em pecado, esse ele não vai me perdoar. Todos os pecados, eu vos digo, que serão perdoados. Pode ser os piores pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1, verso 9. Meus filhinhos, não pequeis. Agora 1 João 2:1. Meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que palavra de consolo para mim e para você. Porque quem é que não peca? Quem é que não falha? Mesmo a gente estando na casa do Senhor, orando, buscando, lendo, aqui ou acolá a gente falha, a gente erra, a gente peca. Mas mesmo aquele que vive no pecado e vive na prática do pecado, Jesus diz: na verdade eu te digo que todos os seus pecados serão perdoados. É só você aceitar o sangue de Jesus na sua vida. É só você deixar Jesus passar o sangue dele. E eu e você precisamos desse sangue na nossa vida. Eu e você precisamos constantemente desse sangue na nossa vida. Mas olha aqui, essa é uma porta que Jesus deixa aberta para todos nós. Todos os pecados que os homens cometerem serão perdoados. Claro, desde que confesse, desde que se arrependa, desde que procure a Jesus. Então, olha o tamanho dessa porta que ele abre para mim e para você. Seja o pecado que você cometeu, seja o pecado que você está vivendo hoje, Jesus está te dizendo: todos os seus pecados serão perdoados, podem ser perdoados. É só você procurar a Jesus. Seja da igreja, seja desviado, seja você uma pessoa que nunca aceitou Jesus, mas Jesus está nos garantindo aqui. Irmãos, isso me dá uma convicção, isso me dá uma paz para me dormir, porque eu olho para mim e vejo quão miserável e pecador eu sou. Imagina se não existisse essa palavra aqui, dizendo que todas as nossas misérias e pecados, o Senhor Jesus está pronto a perdoar. Veja que porta o Senhor nos abre. Mas Deus também tem o seu juízo. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Lá no Éden Ele disse: olha, tudo isso aqui é de vocês. Podem comer do bom e do melhor. Vocês dominem tudo isso aqui. Está tudo sob o controle de vocês. Mas não toque. Ou melhor dizendo, mas essa árvore aqui não é para vocês comerem dela. O Senhor sempre deixa um teste. Aqui Ele nos diz: todos os pecados serão perdoados. Mas aqui, Ele deixa uma árvore no jardim. Está aqui o verso 28, a continuação diz assim: e toda sorte de blasfêmia, seja o que você blasfemou, o Senhor está pronto a te perdoar. Todo tipo de pecado, idolatria, maldade, os piores que for, blasfêmia, Ele está pronto a perdoar. Porém, tem uma árvore aí no jardim que não pode tocar nela. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Amados,
Deixa eu convidar você que é cristão, que é servo de Deus, que é membro dessa igreja, que eu sou seu pastor. Não tenha vergonha de afirmar que o céu e o inferno existem. Não tenha vergonha de afirmar e dizer que existe um céu com Jesus e existe um inferno com o diabo. Porque isso é uma doutrina bíblica, é um ensinamento bíblico. Jesus agora, ele nos diz que todos os pecados imaginários que você tiver na cabeça, ele perdoa. Mas aí tem uma árvore no meio do jardim, essa você não mexe não. Aí não tem mais chance. Aí é juízo eterno, aí é morte eterna, aí é condenação eterna. Qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus irmãos, nós estamos aí diante de uma enxurrada de doutrinas falsas, dizendo que não existe céu. Outros dizem que existe céu, mas não tem inferno. Isso é mentira. Existe o inferno sim. E aqui está a prova disso, esse versículo. Mas a doutrina não é só num versículo, é em toda a Bíblia. Não nos envergonhemos, eu já te disse aqui, de afirmar que o nosso Deus, nós estamos brigando e lutando para viver eternamente com Ele. Mas também tem um inferno, local do diabo e os seus anjos decaídos, junto com aqueles que não quiserem o perdão dos seus pecados, que não quiserem a Jesus. E aqui diz assim: porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Pastor, mas será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Vamos lá. Só de você pensar isso é porque você não pecou. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? São duas coisas. Primeiro, é você atribuir o agir do Espírito de Deus como que sendo do diabo. Quando você atribui a obra de Deus como ela sendo do diabo, quando você atribui a um homem de Deus o que ele está fazendo como ele sendo uma obra do diabo, aí há o pecado da blasfêmia. Por que que o rebelde não é salvo? Por que que o rebelde, ele não se arrepende? Porque ele entrou pelo pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É o pecado que o diabo cometeu lá no céu, rebeliando-se contra Deus. Por isso que Jesus, por que que o diabo não vai ser salvo? Porque Jesus não morreu por ele. Por causa da sua rebelião. O pecado de rebelião, ele é terrível, ele não tem perdão. Tem ninguém que rebelia, que quer se arrepender. Por quê? Porque o pecado da rebelião, ele é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Toda pessoa que rebelia na igreja, ele está rebeliando contra o Espírito Santo, porque ele está atribuindo o que está acontecendo dentro da igreja, no ministério do pastor, na obra que Deus está usando o pastor, como sendo do diabo. Não, mas eu não estou falando nada do Espírito Santo. Não, a Bíblia não diz isso. Qual era a atitude desses fariseus aqui? Eles estavam atribuindo o poder de Deus, o agir de Deus, a obra de Deus como sendo do diabo, e eles estavam rebeliando contra Jesus, provocando dissensões, confusão, rebelião. Então cuidado, aonde você vê rebelião, sai de perto. Quem você vê com conversa de rebelião, sai de perto. A questão, é importante a gente pregar a mensagem expositiva, porque a mensagem expositiva, ela não escolhe nem momento, nem horário. Eu queria pregar aqui para você outra coisa. Mas como eu estou seguindo o texto que eu comecei no primeiro final de semana de fevereiro, então não tem por que eu pular o texto. Não, esse texto aqui não é muito agradável, eu vou pular ele. Não. A mensagem expositiva você não tem como correr. Você tem que pregar a palavra toda. Eu não tenho que escolher um texto aqui que é mais bonito ou melhor para te agradar ou me agradar. Então, Jesus, se ao mesmo tempo, no verso 28, ele diz que
todo pecado pode ser perdoado, ele deixa uma situação aqui. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, é juízo eterno. Então, a primeira situação Então, pastor, o que é mesmo o pecado contra o Espírito Santo? Primeiro, é você atribuir às obras de Deus, o agir de Deus, como sendo do diabo. Isso chama-se rebelião. Quando você faz confusão na igreja, levanta contra pastor, levanta contra a igreja, você já está na blasfêmia do Espírito Santo. Não há perdão. Não entre por esse caminho. Qual é a outra situação biblicamente que é o pecado contra o Espírito Santo? O primeiro, eu já disse, é atribuir as coisas de Deus como sendo do diabo, como eles fizeram aqui com Jesus. O segundo, que está aqui também nesse quadro, é resistir o tempo todo à voz de Deus. Toda pessoa que está sempre resistindo à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, ele está pecando com a blasfêmia. Aquela pessoa que morre sem Jesus é porque ele resistiu à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, a vida toda. Então ele cometeu uma blasfêmia. Então, os dois pecados que se definem como blasfêmia do Espírito Santo é você atribuir os dons de Deus, o agir de Deus na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, na igreja, como sendo do diabo. O segundo é você resistir à voz de Deus. Por isso é uma coisa que eu oro muito, Jesus, me dá sempre sensibilidade da tua palavra, para a gente não pecar, não resistir, como o povo no deserto, resistiram à voz de Deus, e todos pereceram no deserto. Nenhum entrou na terra da promessa. Eu não vejo esse texto aqui hoje como desgraça, uma que coisa, não, eu vejo como um alerta, uma alegria, porque o Senhor está dizendo aqui para mim que todos os meus pecados são perdoados, é só eu me arrepender. Agora não mexa com o Espírito Santo, não atribua o agir de Deus na vida da igreja, na vida do homem de Deus, como sendo obra do diabo. Nunca resista à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está te chamando, está te falando. Não resista. Abra o teu coração. Abra o teu coração. O Senhor vai fazer morada na sua vida. Esse texto nos alerta que tem uma condenação eterna, sim. Que esse negócio de dizer que não, nosso Deus não é mau, não tem inferno. Existe sim. Só que aqui antes, ele nos mostra o caminho do céu. Ele nos mostra o caminho da vitória. Ele nos mostra o caminho de estarmos para sempre com Jesus. É confessarmos os nossos pecados, porque Ele está pronto a perdoar todos. Tira essa exceção aqui só, da blasfêmia com o Espírito Santo. O resto Ele perdoa todos. E Ele quer perdoar eu e você. Ele quer passar o sangue dele na minha e na sua vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Se você nesse momento quer confessar as suas misérias, é o momento. Se você está desviado e quer voltar para a casa do Senhor, é o momento. Se você está na casa de Deus, mas está vivendo uma vida de pecado, é o momento, porque a Bíblia diz que todos os pecados vos serão perdoados. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se você nunca aceitou Jesus, mas está ouvindo essa palavra hoje e pensava, como é que os meus pecados vão ser perdoados? Jesus nos promete aqui, na verdade vos digo que todos os pecados que os homens cometerem serão perdoados. Irmã, irmão, meu amigo, o Senhor hoje quer perdoar os nossos pecados, quebrar as algemas do pecado e nos libertar. Curva a sua cabeça. Quero abençoar você e a sua casa. E nesse momento é um momento também de você abrir o seu coração a Deus, falar com o Senhor. E eu te garanto que Ele vai te libertar e vai te dar uma nova vida. Pai nosso que estás no céu,
nós acabamos de ministrar a Tua palavra. Senhor, nos guarda dos difamadores, dos caluniadores, daqueles que têm perseguido a casa do Teu servo, daqueles que têm inveja da casa da Tua serva, daqueles que querem trazer dissensões na família nossa, na família do Teu servo, na minha família, na igreja. Nos guarda, cobre-nos com Teu sangue, cobre a família do Teu servo, cobre a minha família, cobre essa igreja com Teu sangue. Senhor, nós queremos Te louvar porque o Teu sangue nos perdoa de todos os pecados. Ai de mim, se o Senhor não me perdoasse de todas as minhas misérias e os meus pecados. Senhor Jesus, alcança este Teu servo, esta Tua serva que está confessando diante de Ti nesse momento. Enche ele do Espírito Santo, enche ela do Teu Espírito, passe o Teu sangue. Este homem, essa mulher que está reconciliando hoje, confessando as suas misérias, perdoa os seus pecados, porque o Senhor diz que todos os pecados serão perdoados. Esse que está te aceitando hoje, essa que está te aceitando hoje pela primeira vez, passa o Teu sangue, porque o inferno existe, a perdição eterna existe, mas nós queremos receber hoje o Teu perdão e o Teu sangue na nossa vida. Eu abençoo você, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.